vamos iniciar aqui o nosso bolso redondinho. Então, temos aqui a nossa frente da nossa calça ou da nossa bermuda. Então, aqui nós temos o nosso cavalo, aqui o nosso entrepernas, né? Aqui a nossa cintura e aqui a nossa lateral. O bolsinho redondinho, nós precisamos da nossa cintura e da nossa lateral para nós encaixar ele perfeitamente em cima. Então, nós vamos alinhar aqui o nosso comecinho do bolso e o nosso finalzinho do bolso. Esse bolso redondinho, ele é diferente do bolso invisível, porque este nós só podemos utilizar ele quando nós fizer um cos, ou, por exemplo, que nós for colocar um outro tecido fixado na parte de cima dele, porque ele vai ficar com a cintura e a lateral cortada que precisa ser preenchida. Então, neste caso, não é indicado a gente colocar elástico para depois fazer a dobra, porque a gente vai cobrir o nosso bolso. Então, aqui com cos. Vamos iniciar o bolso, então. Vamos colocar peça com a frente por cima e a frente do bolso, o direito para baixo. Então, vai ficar direito com direito e o avesso do bolso em cima, alinhando cintura e alinhando a nossa lateral. Tenho aqui o meu gabarito, porque todo bolso precisa de um gabarito. Então, eu tenho 11 centímetros de altura e 5 centímetros de lateral. Perdão, 11 de altura e 5 de cintura. Nesse caso, como a nossa peça tá virado para cá, eu vou virar o gabarito para poder alinhar a cintura e a minha lateral. A medida do bolso é vocês que definem do tamanho do bolso que vocês quiseram. Eu escolhi esse, mas vocês podem escolher qualquer medida. Alinhei o meu gabarito e fiz a marcação no formato dele, no formato do meu gabarito. Então, tirei agora meu gabarito de cima e eu vou costurar exatamente em cima da minha marcação. Cuidando sempre para quando eu posicionar o bolso embaixo da máquina, que eu sempre vire a minha peça para fora, nunca para dentro. Segurar firme para conseguir fazer a curvinha, ó. Manter pinçadinho para não arrastar o bolso para fora e firmeza na hora de fazer a curvinha. Se precisar levantar o calcador para ajustar a curva, pode também, como achar melhor. O importante é que fique a curvinha bonitinha. Finalizei, costurado exatamente em cima da minha marcação. Agora, com a tesoura, eu vou cortar os dois tecidos e vou deixar uma margem de 5 milímetros para mim poder fazer a minha voltinha e depois fazer o meu pesponto. Quando a gente tem um tecido mais rígido e a gente for virar, a gente não consegue, porque ele forma um franzido aqui, ele fica repuxado. Então, a gente pode utilizar uma tesourinha menor e fazer uns piquezinhos na curvinha do nosso bolso. Uns 5, 6 piquezinhos já é o suficiente para ajudar ele a abrir. Feitos os piquezinhos, então, eu vou virar o meu bolso lá pro lado do avesso, ó. Então, aqui agora vai ficar exatamente o formato do meu gabarito. Vou fazer o meu pespontinho, cuidando para minha dobrinha não ficar virada para cima, senão ela fica feia. Virar sempre pro ladinho de baixo. E aí, eu posso fazer o pesponto rentezinho ou posso fazer o pesponto na largurinha do meu calcador. Isso, cada um decide. Este, eu vou fazer ele estreitinho, usando o guiador do meu calcador. Olha a minha pontinha. Vou dar uma firmadinha para ela não se voltar para dentro. Vou segurar esticadinho e espichadinho para não fazer prega. E vamos cuidar também para o pesponto ficar retinho, cuidando sempre, né, o nosso guiador, ou se for fazer na largurinha do calcador, fazer com cuidado para ele ficar bonito. Então, olha como ficou o pespontinho, bem bonitinho, retinho e exatamente no formato do nosso gabarito.
o pesponto sempre pelo lado direito. Agora, nós vamos virar pro avesso e nós vamos colocar a nossa folhinha, a segunda folha, exatamente em cima da primeira folha que tá fixada. Vamos deixar o avesso para cima e vai ficar novamente direito com direito. Então, vou alinhar os meus cantinhos e aqui embaixo, nesta parte maior também. E vou fazer a fixação que eu preciso aqui nesse canto, pro meu bolso não ficar solto. Então, vou deixar aquele 1,5 cm para mim poder fixar o bolso e vou fixar ele até a pontinha do encontro do bolso de baixo. Um pouquinho mais estreitinho do que a largurinha do calcador. Então, aqui eu tenho minha pontinha solta e tá fixado para prender a ponta do bolso de baixo. Agora, deste lado, da mesma forma, cuidando para deixar os tecidos todos alinhadinhos, rente a peça, todos alinhados. E aqui do mesmo formato, vou deixar aquele 1,5 cm e vou costurar até em cima para prender o cantinho do bolso do lado de baixo. Vou segurar firme e também vou fixar. Então, aqui tá minha costurinha, prendendo os dois ladinhos e o cantinho que eu preciso. Feito isso, vou virar minha peça para cima, vou tirar ela de cima e agora eu vou fechar o meu bolso na largurinha do meu calcador. Cuidar para não deixar o bolso enviesado, bolso repuxado. Esses cantinhos aqui, eles não são necessários fixar, porque quando nós formos colocar a lateral ou formos colocar a nosso cos ou a nossa outra parte por cima, ela vai cobrir a costura desse lado que nós não precisamos fixar. Então, está feito o nosso bolsinho redondinho de forma simples e de forma prática.